em Cristo se você ainda está em Moisés. Ou Moisés, ou Cristo. Jesus de Nazaré estava em Cristo? Não, Jesus de Nazaré estava em Moisés. Quando Jesus de Nazaré curava, ele dizia o quê? Vai ao templo e apresente a tua oferta ou o teu sacrifício que Moisés determinou. Quando ele perguntou a Pedro, dizendo o seguinte: que dizes os homens ser o Cristo, o Messias, o ungido? Uns disseram, uns dizem que é Elias, e os outros discípulos disseram, uns dizem ser João Batista. E Pedro tomou à frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus de Nazaré disse: quem te revelou isto não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque ninguém sabia que ele seria o Cristo. Com a mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana, a mulher disse a ele: quando o Cristo vier, ele nos anunciará todas as coisas. Ele disse: eu sou o que falo contigo. Se tu conheceras o dom de Deus, tu me pediria água e eu lhe daria água viva. Então, enquanto ele estava na manifestação de Jesus de Nazaré, ele ainda não era o Christos, o ungido, o Messias, o Messias. Ele era apenas, como os judeus chamavam, de Yahushua. Então, se uma pessoa está dentro de um local chamado igreja, e lá ela pratica a lei de Moisés, ela ainda não está em Cristo. Porque quem está em Cristo não está em Moisés. Quem está em Moisés ainda não entrou no território de Cristo, está submetido a Moisés. Você consegue entender? Se você anda já na graça de Deus, isto é fácil de entender. Se uma pessoa está lá ainda, está lá, né? Se a pessoa ainda está no sistema religioso, isto embaralha a mente dela. Ou você está em Cristo e vive a nova aliança, ou você está em Moisés e nega o sacrifício de Cristo. Qual é a diferença e os benefícios que isso me traz? Bom, se eu estou em Cristo, o fardo é leve, é suave. Eu amo o próximo, não vejo ninguém como endemoniado, eu tenho paciência, eu tenho temor, eu vivo bem com a minha família, eu priorizo a minha família, eu não sou escravo de igreja segunda, terça, quarta, quinta, não vivo na obrigatoriedade sobre a mão do pastor, não sou obrigado a dar 10% do meu dinheiro, não sou obrigado a ir para a oração, buscar Deus, eu vivo todos esses benefícios da quebra da algema. Se eu estou em Moisés, eu faço da minha vida um fardo. Quando uma mulher passa pintada, eu digo que é demônio. Quando eu vejo alguém que não professa a minha fé, eu digo que ela vai para o inferno. Quando eu vejo alguém de uma outra religião, eu digo que ela tem que se converter. O meu ar é de santidade. Eu procuro ter mais sábio do que os outros. E penso que só eu estou certo e quem não anda igual a mim está errado. Além de não viver uma vida saudável com a família, além de não fazer bons amigos fora daquilo que eu acredito que é a verdade, e de viver uma amargura, porque quem está em Moisés ainda espera o Messias. Quem está em Cristo já sabe que o Messias está dentro dele, já veio, já faz morada nele. Então isso faz uma grande diferença. As igrejas estão aí fora, não estão em Cristo. Grande parte das igrejas, em especial as evangélicas, ainda estão em Moisés e as suas doutrinas submetidas. Vou lhe dizer uma coisa com clareza: Jesus de Nazaré não instituiu Santa Ceia. A palavra ceia significa um jantar noturno.
não era realizada nas igrejas, sequer havia igreja. A chamada ceia, que eles chamam de Santa Ceia, era realizada na casa. Às 6 horas, tinha alguns elementos. Tinha ervas amargas, tinha o pães asmos e tinha um cordeiro. O que eles fazem nas igrejas, chamado de Santa Ceia, não é bíblico. Aonde o cordeiro? Aonde as ervas amargas? Se fazem nas suas igrejas. Não tem nada a ver com isso aqui. É uma invenção de Roma. Não tem nada a ver com a vida cristã. Paulo disse aos Coríntios: Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele já foi? Foi ou não foi? Foi. E uma vez que foi imolado, eu não devo celebrar este ritual. Cristo em nós é a nossa ceia. Então, as igrejas estão submetidas. Jesus de Nazaré não instituiu ceia. Ele estava cumprindo a ordenança deixada por Moisés. Tanto é que lá em Lucas ele diz que eles iriam fazer a última. A última quer dizer, depois da última quer dizer mais quantas? Bem, eu tenho a 4ª série, eu entendo que a última acabou. Filipenses capítulo 3, versículo de número 9, tem aí a agenda número 1, Miguel. Leia comigo. E ser achado nele, Paulo está se referindo a Cristo. Leia. Não tendo justiça própria. Ou seja, não é o que eu faço. Você sabe o que é justiça própria? É assim: o camarada roubou um carro, aqui não, porque se ele roubar um carro aqui, eu taco-lhe água, birimbau, que ele não vai roubar coisa nenhuma. O camarada roubou uma mulher. Aí um grupo de 6, 7 homens pega este homem, bate, espanca, amarra. Sabe o que esses homens fizeram? Justiça própria. Por quê? Porque se ele roubou, há uma justiça que deve vir, prendê-lo, levá-lo ao tribunal, mesmo que não seja correta. O que é que os crentes fazem? Procuram a lei de Moisés e fazem justiça própria. Querem que Deus abra uma porta, fazem um jejum. Paulo disse: ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria. E essa justiça própria procede de onde? Da lei. O ano difícil, fui mandado embora, vou dar o meu dízimo para Deus abrir portas. Dízimo abre portas? Até onde eu sei, com a revelação da graça de Deus, que o dízimo é alimento. Sim ou não? Sim. Se dízimo abrisse porta, não teria aí quase 18 milhões de crentes desempregados no país. É verdade. Dízimo não abre porta, dízimo abre o cofre do pastor. É isso que o dízimo faz. Enche o cofre do pastor e esvazia o teu. É verdade. E por que é que um crente acredita nisto? Porque em muitos lugares que se dizem igreja de Cristo, são igrejas de Moisés. Deveriam mudar o nome. Ao invés de igreja de Cristo, deveria botar sinagoga judaica. O pastor presidente aqui é Moisés. Seguimos a sua doutrina. Era isso o que eles deveriam fazer. Porque as pessoas entram nesses lugares pensando que é a igreja e se deparam com uma sinagoga judaica com justiça própria que procede de lei. Paulo disse: se não, quando se acham em Cristo, se não, a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado no sacrifício, nas obras, baseado aonde? Na fé. Então, ou você está em Cristo e larga toda esta parafernália, ou você está em Cristo e anda somente pela fé,
ou você serve a Moisés, será escravo da lei, com o jugo pesado, com o fardo, uma tonelada, viverá uma vida em busca de algo que Cristo já fez e não achará, porque as realizações de Cristo não estão no campo físico, e sim no campo espiritual, aonde quem vive por fé, anda, acredita e toma posse. Então Paulo disse em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo de número 16, por causa do horário, ainda temos 5 minutos, olha aí. E ele morreu por todos. Ele ali se refere a Jesus. É que a Sociedade Bíblica do Brasil tem a 4ª série igual a mim. Se bem que eu entendo que quando se fala aqui, ele deveria ser o E maiúsculo. É isso mesmo, vocês que estudaram? É verdade. Mas vamos deixar que eles têm que fazer essa aula de novo com titia Amélia. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Se você é cristão, e eu acredito que seja, você vive para o Jesus de Nazaré submetido a Moisés, ou você vive ao Cristo ressuscitado que trouxe a graça? Pelo menos é o que está escrito aqui. Quantos cristãos, pastores, doutores, teólogos, bispos e apóstolos que você conhece que vive para o que ressuscitou? São poucos. Mas eu conheço um apóstolo, ele tem uma grande catedral, ele prega a graça. Espera aí. Esse martelo dele está cego e esse prego não é de aço, para fixar bem. Se ele anda no que ressuscitou e prega dízimo, ele está debaixo de Moisés. É verdade. Se ele anda pelo que ressuscitou e dá pão como corpo de Cristo, ele ainda anda por Moisés, porque Paulo disse em Colossenses 1:24 que o corpo de Cristo é quem? A igreja. Vós sois o corpo de Cristo e ele o cabeça. Se o corpo de Cristo é um pedaço de pão, ele como cabeça seria o que? A manteiga? O requeijão? Não, porque se o corpo é o pão, ele é o cabeça então seria o quê? Já que trazem tudo para o reino físico como era a lei, o cabeça tem que ser alguma coisa. É verdade. Então Paulo disse, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para o ressuscitado que você deve viver. 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, o Jesus de Nazaré e a lei submetido, já agora não conhecemos mais. Pode parar isso aqui, vai passar o tempo, mas pode parar aqui. Ora, é para conhecer Jesus de Nazaré segundo a carne ou não? Não. É ou não é? E por que os crentes querem fazer o que Jesus de Nazaré fez? Estão conhecendo ele segundo a carne. Não, porque ele se batizou, eu vou batizar também. Mas não é para conhecer ele segundo a carne. Não é para conhecê-lo, não é para servi-lo, não é para imitá-lo nas suas obras. Imite-o no seu amor, na sua misericórdia, nas suas obras não. Se você imitar Jesus nas suas obras, você vai ter que ser cuspido, porque ele foi cuspido. Quem quer ser cuspido aí? Venha. Cuspe de negão, agarra, vem. Opa, chegou um aqui. Não. Ninguém quer? Não é para imitá-lo nas suas obras. O que ele estava fazendo debaixo da lei, submetido a Moisés. Você tem que imitar o Cristo ressuscitado. Você tem que imitar o que ele fez também naquela graça, na sua graça e na sua misericórdia. Versículo 17, leia. 17, e assim, se alguém está em Moisés... Não, quem está em Cristo aqui, diga Abba, Pai. Se tiver dízimo, não está em Cristo, hein?
Se estiver comendo pão e tomando suco, ainda não está em Cristo. Se estiver pagando preço, ainda não está em Cristo. Só pode estar em Cristo quem está debaixo do ressuscitado. Aonde ele rasgou o escrito de dívida, que era contrário a nós, e que constava de mandamentos e de ordenanças. Disse que o ressuscitado removeu inteiramente e encravou na cruz. Deixou esta ambiência espiritual totalmente livre de obrigações judaicas. Em Cristo nós estamos aperfeiçoados nele. Você está em Cristo e recebe, diga amém. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Uma nova criatura, graças a Deus. Quando eu levei a mão no meu nariz de batata, eu falei, mas diz que é nova criatura. Eu tinha tanta vontade de ter um nariz fininho igual ao do Michael Jackson. Não é isso não, filho. Não é nada físico. Não é nada exterior. Isto era a lei. A dimensão é espiritual. É um novo viver em Cristo. É a paz que excede todo o entendimento. É ser conduzido em triunfo e viver em perfeita vitória. É amar o teu próximo como a ti mesmo. É entender que tu agora é uma nova criatura no sentido de prestar o seu culto racional, com uma mente renovada, para receber a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Isto é ser nova criatura. É não estar mais submetida a Moisés. É não estar mais submetida ao pagar o preço, a fazer esta negociata que se fazem com Cristo aí fora. Ser nova criatura é viver esta nova dimensão espiritual, livre de condenação, porque em Cristo, como uma nova criatura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não em Moisés. Se tiver em Moisés, tem condenação, porque Moisés tinha um ministério de condenação e morte. E em Cristo, a lei do Espírito de vida já te livrou da lei, do pecado e da morte. Diga glória a Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, a lei com os seus mandamentos, com as suas ordenanças, disse que em Cristo já passaram, e eis que nele se fizeram-se novas, e estas novas coisas requer agora uma nova atitude, uma nova consciência renovada, porque em Cristo nós andamos em novidade de vida. Assim é, assim seja, assim eu creio.